Bom dia para todos. Se você está ouvindo a nossa aula de noite, de dia, o dia tem 24 horas, então que vocês tenham sempre um bom dia. Bom dia de 24 horas. E não se esqueçam de dar um joinha no final da aula se você gostou. Então, dá um joinha para cima, claro. Então, precisa dar um joinha para baixo. Antes de dar um joinha para baixo, me escreve, vê aí se dá para resolver o problema. Mas o principal é se inscrever no nosso canal, colocar o sininho para receber as notificações, sininho de 3, esse sino é cachê, não se preocupa, e participar de todos os assuntos da nossa ONG Torá, da nossa instituição. A aula de hoje é sobre Yosef. Parashat Vayeshev. Parashat começa nos contando Vayeshev, uma linguagem de se assentou, uma linguagem de assentamento. Vayeshev Yaakov be'eretz mogorei aviv be'eretz Canaan. Não é uma linguagem de viveu, não é uma linguagem de morou, porque é uma linguagem tipo dele se assentou lá e se estabeleceu na terra onde moraram seus pais. Seus pais, a intenção, Abraão, que já tinha falecido, Yitzhak, que ele ainda estava vivo, terra de Canaã. Então, a Parashá nos conta que continua o próximo versículo. O próximo versículo já nos diz que ele Toledot Yaakov, essa é a descendência de Yaakov, Yosef. E Yosef ben Sheba Shana. Então, aparentemente é uma coisa meio estranha. No lugar da Parashá dizer que esses são os filhos de Yaakov e começar pela ordem cronológica deles, contando quem nasceu primeiro, que era o Reuven, e quem nasceu segundo, que era o Shimon, depois o Levi, contando tipo a ordem cronológica, os nomes, cada nome de acordo com a fila, de acordo com a ordem cronológica dele. No lugar disso, a Parashá já pula direto para Yosef. Yosef foi um dos últimos a nascer. Então a Parashá ela considera que o Yosef, mais do que todos os outros irmãos juntos, vamos dizer assim, está falando sobre filhos de Yaakov, Yosef. E a gente vai analisar profundamente. A Parashá diz agora que Yosef, que Yaakov, ele gostava de Yosef mais do que de todos os outros filhos. Diz a Gemara que a pessoa que ele nasceu no Mazal Ma'adim, quer dizer, na hora que aquela pessoa nasceu, tem uma estrela vermelha passando, está regendo lá, está bem no meio do céu, e então provavelmente essa pessoa nasceu de noite. Eu não sei se essa estrela vermelha está de dia e não se vê ela, ou está de noite. Não entendo de astronomia, mas o que a Gemara diz é que se essa pessoa nasceu na hora desse Mazal Ma'adim, essa pessoa ele vai derramar sangue. Então ele só vai se sentir realizado derramando sangue. Então a Gemara não diz para ele, olha, se controla. Ela fala para ele, direciona isso para um lado bom. Vai trabalhar com shchitá, vai fazer abate de animais kasher, vai trabalhar com fazer um brit milá. Você não vai desmaiar na hora que você vê o sangue, pelo menos você vai estar feliz, contente. Então o que acontece na prática é isso. Nesse caso também, a Torá não fala, olha, que feio
que o Yaakov ele gostava mais do Yosef do que de outros filhos, dos outros filhos. A Torá está vendo isso como uma coisa natural, ou seja, assim, direciona isso para o lado bom. Não conta para ninguém que você gosta desse filho mais do que o outro. Não compra para ele uma ktonet para cima, uma túnica mais exclusiva do que as túnicas dos outros. Não faz nada, não deixa ninguém saber disso. Mas falar para você que você não pode gostar mais de um filho do que do outro é como falar para a pessoa que nasceu no Mazal Madim que, olha, você não vai gostar de derramar sangue. Se você fizer uma shkita do animal, se você fizer o bate kasher, você vê o sangue dele cair, você vai ter um desmaio. Não, ao contrário, o cara vai falar, ao contrário, aí que eu vou me sentir realizado, eu consegui fazer uma shkita, olha o tamanho do boi, olha o meu tamanho, e eu fiz a shkita nele. Então, vou contar para vocês uma história assim particular. Eu estava no Baba Sali, Zecher Tzadik Lebracha, 1981, essa história. Cheguei no Baba Sali e fiz uma pergunta. Um dia eu vou contar, quando chegar o Yortzeit dele, eu vou contar a história inteira. Só vou contar uma parte da história, mas uma história assim de arrepiar. Mas só uma das coisas que aconteceu lá, eu perguntei para ele se devo estudar shkita. Que aí me falaram, você fala português, o Brasil é o maior produtor de gado, o maior exportador para Israel, aprende shkita, vai lá, volta para o Brasil, vai fazer shkita. Perguntei isso para o Baba Sali me respondeu em árabe, falou shkita lá. Então, eu não sabia porquê. Depois eu entendi, eu vejo sangue, assim, eu estou nos caparotes. Toda véspera de Yom Kippur, você faz a shkita do galo, da galinha, eu passo mal. Então, na prática é isso. Tem gente que só vai se sentir realizado se derramar sangue, o outro, ele vê o sangue derramado, ele passa mal. Então, no caso do Shochet, ele tinha que ser um assassino, ele nasceu para ser um assassino, mas ele direcionou isso para o lado bom. Então ele agora, no lugar de ser um assassino, ele vai fazer um abate kasher, ele vai fazer um brit milah. Então, no caso do pai em relação aos filhos, acontece uma coisa igual. Quer dizer, não conta para ninguém que você gosta de um filho mais do que o outro, mas de uma maneira natural, isso sim acontece. E por que acontece? Assim, a gente tem que esconder isso muito bem dentro de casa, mas esconder mesmo. Deus me livre que um filho fique sabendo que você tem preferência pelo outro. Mas isso acontece porque o nosso patriarca Abraão, ele teve o Ismael com a Agar. A Agar era filha do faraó. Os egípcios, eles eram de cor preta, cabelo liso. Era um povo assim como nos hieroglifos. Eles deviam passar algum produto assim para ficarem numa cor mais clara, mais marrom. Mas a cor deles era uma cor negra, cabelos lisos. Era um povo, aquele povo egípcio não são os egípcios do Egito de hoje. E a gente não sabe, Sanherib levou eles, a gente não sabe para onde. Então é claro que o Ismael, ele era o filho de Abraão com Agar, enquanto que o Yitzhak era o filho de Abraão com a sobrinha do Abraão, que era Sara. E o Yitzhak, ele saiu à cara do Abraão, o Ismael não. Quem via o Yitzhak pensava que era o Abraão, até o ponto que um dia Abraão pediu para Hashem para trazer velhice para o mundo, para as pessoas ficarem velhas, porque ninguém sabia quem era Abraão, quem era Yitzhak. E enquanto que Ismael, todo mundo sabia quem era Ismael, porque ele era diferente, ele era o filho de Abraão com Agar. E diz o Zohar que Abraão, ele
amava Ismael. Ele gostava de Ismael mais do que ele gostava de Yitzhak. Mas coloca mais nisso. Por quê? Porque Abraão era a revelação da esfera chamada de Chesed. Essa esfera fica no mundo de Atzilut. A gente vai fazer uma aula só sobre essas 10 esferot, porque tem muita gente perguntando. A gente já começa a contar a história, mas esquece que tem gente que não passou pelo jardim da infância da Kabbalah, tem que ter uns conceitos básicos. Vamos fazer uma aula só sobre essas 10 sefirot. Por enquanto, pega leve. Abraão, ele era a revelação da Sferat HaChesed, Sferat HaChesed do mundo de Atzilut. Vamos fazer uma aula sobre as 10 sefirot dos 4 mundos. Essa Sferat HaChesed se revelava em Abraão Avinu. O Ismael era Chesed da Klipá, porque lá em cima tem 3 colunas de Sferot. Tudo isso são esquemas para estudo, porque na verdade a Sferá ela não tem uma forma. Se a gente tenta imaginar uma forma para a Sferá, sendo que a Sferá é uma emanação divina, a gente entra na mesma proibição de imaginar Deus, de dar uma forma para Deus, de fazer uma estátua. Então a gente tem um esquema de estudo de Sferot. Da mesma maneira que você escreve o nome de Deus, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, você escreve o nome de Deus na reza, a gente escreve o nome da Sferá dentro de uma bolinha que a gente coloca. Cada bolinha vai ter uma cor diferente, porque cada Sferá está ligada a uma expressão. A Gvura está ligada à cor vermelha, o vermelho representa a Gvura, o branco representa Chesed. De qualquer maneira, você não pode imaginar as Sferá, a gente só pode escrever o nome delas dentro dessas bolinhas ou quadradinhos ou do jeito que você quiser, da mesma maneira que você pode escrever o nome de Deus dentro de bolinha, quadradinho, tudo que você quiser. Porque as Sferot, elas são uma emanação divina. Então, as Sferot, vamos dizer assim, que no estudo delas, a gente estuda elas em 3 colunas. Uma coluna da direita, que começa com a Chokhmah, abaixo da Chokhmah tem a Chesed, abaixo da Chesed tem a Netzach. Uma coluna da esquerda, que começa com a Bina, abaixo da Bina tem a Gvura, abaixo da Gvura tem o Hod. E a coluna do meio, que começa na nossa Shitá de Kabbalah, começa com a Dat, abaixo da Dat tem a Tiferet, abaixo da Tiferet tem a Yesod, abaixo do Yesod tem o Malchut. E Abraão, ele era a Chesed de Atzilut revelada nesse mundo. Só que a Chesed, lá em cima, ela é o extremo do amor. Lá em cima ela é amor a Deus. Só que ela cai, as Sferot da coluna da direita e da coluna da esquerda, elas caem até a Sitra Achra. Elas caem até o outro lado, elas caem até o lado impuro, o lado ruim. Então, o que era lá em cima? Abraão, ele tinha um nível de amor a Deus que ninguém tinha, a tal ponto de todo o dinheiro que ele tinha, ele investia nisso de dar comida de graça para as pessoas, comida e bebida, para ensinar as pessoas a falarem as brachot, para ensinar as pessoas a rezarem para Deus. Então, imagina o nível de amor a Deus que ele tinha, que tudo que ele tinha era para divulgar esse amor a Deus. Então o Ismael, ele também era Chesed, mas ele era Chesed da Klipá. A Chesed da Klipá também é amor, mas é amor pela mulher do outro, é amor por tudo que é, amor pelo que é proibido ter amor, mas é amor. Então Abraão, ele se identificava com Ismael. Está escrito Abraão, ele correu para fazer comida para os anjos que ele pensava que eram homens. Ele correu para o gado e quem ele levou? O Ismael, para ajudar ele. Ele tinha pessoas que podiam ajudar lá, não faltavam lá, mas ele fez questão que o Ismael ajudasse ele. Ele queria ensinar o Ismael a fazer as mitzvot. Abraão, ele gostava muito de Ismael. Abraão era Chesed, o Ismael era Chesed.
O Ismael era uma Chesed que caiu no fundo do precipício, e Abraham era o extremo de Chesed lá de cima do Alam Atzilut, mas os dois estão do lado direito, os dois são Chesed. Então mesmo o Yitzhak tendo a cara do Abraham, a pessoa quer ter um neném que seja a carinha dele. Quando nasce uma criança, quando falo para a mãe, olha a sua cara, a mãe fica feliz. Por isso que o pai fala para todo mundo, olha, fala que é a cara dela, para ela ficar feliz. Mas a pessoa tem esse amor pela criança, que é a carinha dela. E Yitzhak, ele era a carinha de Abraham, e Abraham não gostava do Yitzhak tanto quanto ele gostava de Ismael. Por quê? Porque o Yitzhak, ele já era Gvurá. Sendo que o Yitzhak era Gvurá, e a Gvurá já é Sfirá do lado esquerdo, do pilar esquerdo. Então o Abraham, ele sentia que o Yitzhak é exatamente o oposto dele. Mesmo que o Yitzhak era Kedushá, era do lado bom, era do lado puro, do lado da santidade, o Ismael era do lado da Tumá, do lado da impureza, do lado da Sitra Achara, do outro lado. Mas Abraham se identificava com Ismael e estava na esperança de que Ismael fizesse Teshuvah e voltasse para o lado bom, que aí ele seria também a Chesed do lado bom. E com o Yitzhak, que já era Gvura do lado bom, Abraham não sentia nenhum amor por ele. O mesmo vai acontecer agora na segunda geração. Yitzhak, ele gostava de Esav, que tzait bepiv, que ele tinha caça na boca. O que quer dizer? Yitzhak, ele era Gvurá, ele era esfirado do lado esquerdo, ele era rigidez. E o Esav era um caçador, o Esav era o homem forte. E o Jacob, ele fazia comida, ele estudava a Torá. Então, mesmo o Jacob sendo do lado bom, e não pode ser que o Yitzhak não sabia disso, porque se a brachá do Yitzhak presta para alguma coisa, então ele sabia muito bem quem era bom e quem não era. Ele sabia muito bem o que era o Esav e o que era o Jacob, mas porque ele tinha essa caidinha pelo Esav, que ele não tinha pelo Jacob, porque ele gostava do Esav e não sentia esse mesmo amor pelo Jacob, porque o Yitzhak era Gvura e Esav era Gvura. Mesmo que essa Gvura lá em cima, no mundo de Atzilut, que era essa Gvura que se revelava no Yitzhak, era a Gvura do mundo de Atzilut, lá em cima essa Gvura, ela é temor a Deus. E quando ela desce aqui embaixo, na Sitra Achara, Esav era um grande assassino. O cara, ele vira o temor da humanidade. Mesmo assim, Yitzhak, ele queria que o Esav fizesse Teshuvah. O Ismael já tinha feito Teshuvah no fim da vida de Abraham. Yitzhak e Ismael enterraram Abraham juntos. Yitzhak, ele presenciou que Ismael fez Teshuvah. Ismael voltou a ser a Chesed do lado bom. E Yitzhak imaginou que Esav também faria Teshuvah. E por que toda essa esperança? Você tem aqui Jacob, que já é a Tiferet de Atzilut. Por que você tem que estar na esperança de que o Esav, esse criminoso, vai fazer Teshuvah? Porque para o Yitzhak não importava o Jacob. Jacob era Tiferet, ele não sentia afinidade. Tiferet é mais do que Chesed. Yitzhak, ele era o extremo da Gvurá. Então, a Tiferet, ela não é só uma Chesed, ela é mais do que Chesed ainda. Ela é a Chesed até para quem não merece. Então, o que acontece na prática, esse amor que Yitzhak tinha pelo Esav, ele não conseguiria ter pelo Jacob, porque não tinha nada a ver. A cobra, quando ela seduziu a mulher, a cobra não tinha nenhum vínculo com Adão, mas ela tinha com a mulher, porque a fonte do aspecto feminino da alma é a Bina. A Bina é esperada do lado esquerdo, é Gvurá. E a cobra era a Gvurá da Sitra Achara. Ela era o anjo da Sitra Achara. Também é do lado da Gvurá. Então as duas tinham alguma coisa em comum. Então aqui, quando a gente chega no Jacob, você fala, peraí, Jacob, ele já é a terceira geração dessa família. Jacob, ele conheceu o avô dele
ele conheceu Abraão, ele conheceu o pai dele ainda estava vivo. Ele viu que isso já aconteceu 2 vezes na história e olha as consequências disso. Jacob, ele próprio era o exemplo de que essa discriminação, de que amar a um mais do que amar o outro, é a pior coisa possível e imaginável que poderia acontecer para uma pessoa. E mesmo assim, Jacob também, não só que ele repetiu o erro, vamos dizer assim, e depois a gente vai ver porque não é um erro, mas vamos dizer assim, aparentemente repetiu o erro do avô e do pai, e foi mais longe ainda comprou para o filho uma túnica exclusiva. Ainda deixou claro, olha, eu gosto dele mais do que eu gosto de vocês. E não tinha como dar desculpa que ele não tinha como comprar 12, porque ou ele compra para todos ou não compra para ninguém. Então, o que acontece na prática é isso. O Jacob, ele foi o que mais sofreu dessa discriminação e ele foi o que mais discriminou. Então a gente vai perguntar por quê, como Jacob, ele caiu nisso também. E a resposta para isso é simples. Realmente, o fato de Jacob gostar do Yosef era mais do que Abraão gostava do Ismael, porque Abraão era Chesed da Gvura e Ismael era Chesed da Klipa. Mesmo os dois sendo Chesed, cada um ele é Chesed do lado. Tem a Chesed do lado bom, que era o Abraão, e a Chesed do lado ruim, que era o Ismael. O Esav, ele era a Gvurá da Klipa. Então, mesmo sendo Gvurá como Yitzhak, mas ele era Gvurá do lado ruim. E só que Yosef, ele é do lado do meio. A Tiferet, abaixo da Tiferet vem o Isod, que é a Sefirá do Yosef. Quer dizer que o Isod, ele é uma continuação da Tiferet. Elas são as Sefirot do pilar do meio. E no pilar do meio, na coluna do meio, não tem Sitra Achra. A Sitra Achra, as Sefirot do lado esquerdo, elas dão um grande escorregão para a Sitra Achra. As do lado direito, elas caem também na Sitra Achra, não como as do lado esquerdo. Mas essa coluna de Sefirot do meio, ela não desce para a Sitra Achra. Então, o Jacob, ele gostava muito mais do Yosef do que Abraão gostou de Ismael e do que Yitzhak gostou de Esav. Mas ele tinha que ter escondido isso. Isso, da mesma maneira que a pessoa que nasceu no Mazal Madim, ele só vai se sentir realizado quando ele fizer um abate kasher, quando ele vê o sangue desse animal caindo. Aqui esse amor é uma coisa que está na natureza da pessoa, a gente não tem como controlar. Então, se Yosef tivesse, ainda Yosef fosse uma pessoa exatamente o oposto, ele não fosse a cara do Jacob, ele não fosse inteligente, como ele é chamado de Ben Skunim, que o Targum Onkelos traduz como filho sábio. Se ele não fosse filho sábio, ele não fosse a cara do Jacob, ele não fosse nada, fosse oposto em tudo, mesmo assim, Jacob iria amar ele mais do que amou aos outros, por causa dessa esfera, que é a Isod é a continuação da Tiferet. Então, o que a gente aprende disso? Que existe isso, que a gente, por natureza, vai ter preferência por um filho do que pelo outro, e umas pessoas vão ter mais preferência, outras vão ter menos preferência. A gente sabe que essa preferência existe. Então, da mesma maneira que nossos sábios dizem, não se tranque com uma mulher que não é casada com você. Eles não falam para você, a Torá não te fala, não sinta amor por uma mulher que não é a sua, porque é capaz que você sinta, você não é uma pessoa anormal, você não tem uma doença psiquiátrica. Então, de uma maneira natural, se você se trancar com uma mulher que não é casada com você, em alguns casos isso pode terminar num amor da Sitra Achra. Então os nossos sábios já falaram, olha, nenhum homem pode se trancar com nenhuma mulher
que não seja a esposa, a mãe, a filha, essas que ele não tem. A esposa que é permitido para ele ficar com ela, a mãe e a filha que ele não tem por elas essa atração, a irmã. O que acontece? Nossos sábios não falam, não sinta atração por uma mulher que não é sua. A Torá não fala, não sinta atração por uma mulher que não é sua, porque isso está na natureza humana. Então a Torá te fala, se protege, proteja-se. Proteja-se quer dizer, não se tranca com ela. Aí você está preocupado, a cada instante alguém pode entrar. Você não vai fazer, mesmo que os dois estão lá muito apaixonados um pelo outro, nada vai acontecer, porque eles têm medo que alguém entre. Então, dessa mesma maneira, o amor que o pai tem pelas crianças estaria nessa classificação. A gente não tem como falar para o pai, não ame Yosef mais do que você ama Reuven, o Shimon, o Levi, o Issachar, o Zvulun. Você tem 12 filhos, não ame um mais do que você ama os outros 11. A gente não tem como falar isso para ele. A gente só podia falar para ele, olha, não compra para ele essa Ketonet Passim, essa túnica exclusiva. Tipo, não se tranca com a mulher que não é sua, entende? Então isso, o erro do Jacob foi esse. Foi dar um ênfase, foi expressar que ele tem um vínculo maior com Yosef do que com os outros filhos. Isso nossos sábios não incentivam. Isso é visto como um erro de avaliação do Jacob. Isso é visto como uma coisa que a gente tem que aprender a não fazer. Mas o fato de sentir uma inclinação por um filho mais do que pelo outro, a Torá não te diz, olha, não sinta isso, porque isso a gente vai sentir queira ou não queira. Uma pessoa normal, uma mulher normal vai sentir atração por homens, um homem normal vai sentir atração por mulheres, e a Torá fala, então, nossos sábios dizem, não se tranca com ela. Não fala, olha, para de sentir atração, porque não tem como parar. Isso a pessoa sente porque ela é uma pessoa normal. Da mesma maneira, um pai normal, uma mãe normal, a Rivka gostava mais do Yaakov, o Yitzhak gostava mais do Esav. Então, um pai normal, uma mãe normal vão ter uma preferência para um filho, mas pelo amor de Deus, morre sem ninguém ficar sabendo disso. Morre no 120, seus 12 filhos vão estar lá te enterrando, e um vai perguntar para o outro de quem o papai gostava mais, e eles não vão saber. É proibido para eles saberem disso. Você tem que mentir na cara deles e falar, eu gosto de todos igual, eu gosto de cada um igual. Você tem que morrer com esse segredo para você. Não conta para sua mulher, não conta para ninguém. Morre com esse segredo. Ninguém tem que ficar sabendo, nem nesse mundo, nem no próximo. Acabou. Isso que a gente aprende de Jacob. Não faça para o seu filho, para o filho que você gosta mais. Não deixa ninguém saber disso. Não faça para ele uma túnica exclusiva.